Uma correção que eu gostaria de fazer. O forte, referido pelo autor, se chamava Anhatomirim. Eu disse o nome errado. O forte era o Forte Anhatomirim. O escritor, Osvaldo, escreveu que os habitantes da vila do Desterro eram bem pobres e sobreviviam através da pesca de baleias. Houve uma concessão por cerca de 10 anos referente ao direito de pesca nesta ilha. Aqueles que se associaram à coroa ganharam grandes lucros. Na maior parte dos casos, as companhias da pesca, as companhias que cuidavam da pesca baleeira foram compradas e os, entre aspas, escravos que lá trabalhavam foram vendidos e ou alforriados. E eu digo entre aspas, pois o autor também se utilizou do nome de trabalhadores para se referir a eles. Ou seja, eu me refiro, eles eram escravos ou eram trabalhadores? Pois ele escreveu que eles, basicamente, ficaram, digamos, a eles se devia uma quantia em réis por parte daqueles que haviam contratado estes, entre aspas, escravos. Ou seja, como que eles poderiam ser escravos se eles eram pagos? E a eles ficou devendo uma quantia em réis, que era a moeda da época, que era o nome da moeda da época. Como que isso poderia ser isso? Dona Joana de Guzmão e Bartolomeu de Guzmão são dois exemplos de personalidades históricas do século XVIII. Dona Joana de Guzmão fora uma mulher muito estimada durante o século XVIII, tendo até mesmo ajudado na criação de uma imagem do Menino Jesus. Muitos daqueles que viveram durante aquele século procuraram esta mulher para conversar com ela. Ela morreu em 1780 e foi beatificada, ou seja, ela foi tornada uma santa pela Igreja Católica. Um dos clérigos também dignos de serem citados fora o irmão Joaquim, que fundou um hospital e uma casa para se cuidar dos meninos desvalidos. E uma reflexão filosófica e política que eu gostaria de fazer sobre este livro, em específico sobre esta parte do livro, é que mesmo que uma dos aspectos da existência humana que na filosofia e em alguns livros de alguns autores é chamado de nurture, que seria, em português, o ambiente, mesmo que ele seja oposto a que a civilização, a que o país, digamos assim, se aproxime da verdade e do bem, que as pessoas que vivem no país se tornem cada vez mais sábias, se tornem cada vez mais virtuosas, mesmo que o ambiente, que é chamado por alguns autores de nurture, seja oposto a isso. Se nature for boa e se, eu digo nature das pessoas, dos habitantes de tal qual país ou de tal qual civilização for boa e ou estes habitantes souberem, digamos, usar da melhor maneira possível o ambiente, o no caso, nurture, é possível que o país, devido à ação destes habitantes, destas pessoas, se aproxime
cada vez mais da verdade e do bem, que os habitantes cada vez mais de tal país ou de tal civilização se tornem mais sábios, se tornem mais nobres, mais virtuosos. E um adendo, desde que sejam perguntas referentes à história, à política, à teologia ou alguma outra ciência, desde que sejam perguntas referentes a este tipo digamos, orientação, que sejam perguntas referentes a alguma ciência, eu responderei. Mas se for alguma pergunta pessoal, eu não responderei. Que Deus o Altíssimo os abençoe.